A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 24 e versículo de número 12, que diz assim: E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos que o servo de Abraão, ele pede a Deus para que Deus desse o sinal para ele ali, para que Deus usasse de bondade, para que Deus usasse de benevolência com a casa de Abraão, trazendo a resposta que Abraão havia designado o seu servo para buscar. Aqui nós vemos que ele fala com Deus de uma forma simples, porque Deus responde, Ramandocai arrasta o canto, aquilo que é simples. Muitas vezes pensamos que Deus, ele só ouve aquela oração, sabe, que é feita com palavras bonitas, com palavras difíceis, mas não. Deus responde oração na simplicidade. Deus está falando com pessoas aqui que, como ele trouxe a resposta instantaneamente, rapidamente para o servo de Abraão, ele também quer trazer resposta para a sua vida. Não diga que você não sabe orar, Ribiandocaia. Não diga que você não sabe como pedir a Deus o que você precisa. O Senhor diz para você de uma forma simples que eu ainda respondo orações. Deus, ele não quer coisas mirabolantes, mas ele quer que a gente tenha fé e que a gente apresente para ele as nossas necessidades. O servo de Abraão precisava de uma resposta que era diretamente para a casa de Abraão, e é claro que Deus traria aquela resposta. Porque todos aqueles irmãos que pedem a Deus uma resposta com o coração aberto, Deus traz. O que você necessita, você precisa colocar diante do altar de Deus com seu coração aberto. O servo de Abraão, ele pediu a Deus que Deus desse um sinal e Deus deu. Rebeca estava ali, indo para aquele lugar. E Rebeca, ela daria de beber também aos camelos dele, como ele havia pedido a Deus como um sinal. Deus é Deus rico em detalhes. Declare comigo, eu vou orar e Deus vai me responder com riqueza de detalhes. Eu vou orar e Deus vai me responder com riqueza de detalhes. Deus não deixou dúvidas no coração do servo de Abraão. Mas Deus respondeu que a escolhida para Isaque era Rebeca. Porque quando o propósito é de Deus, meu irmão e minha irmã, Deus coloca pessoas no teu caminho. Deus lhe dá novas direções. Deus lhe mostra o que você deve fazer. Ele não vai deixar pessoas aqui sem resposta. Ele está dizendo ore. Ore mesmo de uma forma simples. Ore, converse com Deus. Irmãos, orar é conversar com Deus, é dialogar com Deus. Você acha que Deus fica olhando suas palavras bonitas na oração? Você acha que Deus fica olhando o seu português na oração? Não. Deus, ele quer um coração contrito e quebrantado. Ele não lança fora pessoas que vão diante da presença dele com o coração aberto. Foi isso que o servo de Abraão fez de uma maneira simples. Ele pediu ao Senhor para que o Senhor acudisse ele e usasse de bondade para com Abraão. E Deus fez. Na Bíblia, irmãos, há várias passagens de pessoas que oraram de uma forma simples e Deus respondeu. Você vai observar que Ana, ela orou ao Senhor. E quando ela orou, a Bíblia diz que o desespero de Ana era tão grande que Eli teve ela por embriagada. Não saía palavra dos lábios de Ana, não. Ana só chorava e mexia os lábios, mas ela não conseguia expressar as palavras. Tamanha era a dor de Ana. E Deus respondeu a ela. Respondeu por quê, irmã? Porque ela foi com o coração aberto. Respondeu porque ela chegou ali diante de Deus e falou a verdade. Deus quer ouvir a mandoraia cantoras, tu cantarás a verdade. Deus não quer que você fique, meu irmão e minha irmã, colocando palavras bonitas.
E nem fingindo que não está sentindo nada. Ele quer que isso seja verdade. Ele quer que você diga pra ele as suas dores. Ele quer que você diga pra ele quais são os seus problemas. Irmãos, tem momentos que a gente não sabe nem o que orar. E todo mundo passa por isso. Não tem ninguém melhor que ninguém que não passe por momentos de dificuldades. Por momentos que não sabe nem o que pedir a Deus. Por momentos que só as lágrimas é que descem no teu rosto, mas você não sabe mais nem o que falar. Ana passou por este momento e Deus respondeu. Você quer ver outro dentro da palavra que orou ao Senhor em meio ao desespero e Deus trouxe resposta? Josafá. Quando Josafá viu uma grande multidão vindo contra ele, a Bíblia diz que Josafá levantou um jejum e oração. Josafá começou a falar com Deus e Deus trouxe a resposta de Iramandoraia Cantoraia Anderrasto. Eu vejo Deus querendo aqui responder a pessoas e Ele está dizendo: ore. Ore porque eu quero trazer respostas de orações simples. Ore porque eu ainda falo no meio da simplicidade. Ore. Porque Deus ainda traz resposta de oração para o seu povo. Irmãos, para a gente conversar com Deus é só na oração. E hoje nós temos livre acesso graças a Jesus. Porque ele morreu na cruz do Calvário. E quando Jesus morreu ali no momento da crucificação, a Bíblia diz que quando ele morreu, que ele entregou o Espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou. Hoje nós temos livre acesso para falar com Deus. Então por que você não tem orado? Por que você não tem apresentado suas dificuldades? Ah, irmã, Deus já sabe das minhas dificuldades. Deus sabe das suas dificuldades, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você abra a boca e peça. Deus sabia que o servo de Abraão tinha saído ali para buscar uma esposa para Isaac. Deus sabia que foi Abraão quem havia designado, mas o servo precisava pedir. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa pedir para Deus. Deus sabe. Deus conhece a nossa necessidade, mas nós precisamos abrir a nossa boca e falar para Deus. Você está precisando de quê, minha irmã? Conte para Deus. Declare comigo: eu vou contar a minha necessidade ao meu Deus e Ele vai me responder. Eu vou contar a minha necessidade ao meu Deus e Ele vai me responder. Deus tem resposta para você. E eu vou lhe dizer algo da parte de Deus, é uma resposta rápida. Deus não vai tardar de lhe responder. Quando a resposta chegar, você vai dizer: meu Deus do céu, por que eu não orei antes? Já era para eu ter orado assim, mas eu fiquei tardando. Eu mesmo estava tardando a minha vitória. Eu mesmo estava tardando a minha resposta. Eu mesmo estava tardando a minha bênção. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que ainda não recebeu a resposta porque não orou. Mas a partir do momento que você orar de coração aberto, a partir do momento que você contar para Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você está passando, você vai ver de uma forma surpreendente Deus lhe respondendo. Declare comigo: Deus tem resposta de oração para mim. Deus tem resposta de oração para mim. Deus trabalha na simplicidade. E Deus quer responder pessoas aqui simples. Pessoas que não entendem muito Ramandacai arrasta o canto de português. Pessoas que no meio do desespero até entendem de português. Outras que até entendem. Mas no meio do desespero não sabem nem o que falar. E Deus está dizendo: eu sei interpretar até o que as suas lágrimas querem falar. Eu sou Deus que conheço o gemido da tua alma e quero trazer resposta ao teu coração. E quero trazer resposta para a tua vida. Você vai observar também que outro que estava sentenciado à morte foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele orou ao Senhor, a Bíblia deixa claro que ele chorou abundantemente. E as palavras dele foram tão poucas, mas foram tão verdadeiras. Ele pediu para que o Senhor lembrasse dele. Para que o Senhor lembrasse dos feitos, do que ele já havia feito. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ou seja, na oração do rei Ezequias havia mais lágrimas do que palavras. Tem momentos na nossa vida que é assim, é mais lágrimas do que palavras. Tem momentos que a gente ajoelha e não sabe nem o que falar para Deus. Tem momentos que a gente ajoelha e não sabe nem o que pedir. Talvez chegou nessa fase, é tanta dor. É tanto problema que você não sabe mais nem o que orar. Você diz: irmã, eu me ajoelho no Seribiano do Rai. Deus está conversando com pessoas aqui. Eu me ajoelho e não sei mais nem o que pedir. Eu me ajoelho e não sei mais nem como suplicar. E Deus está dizendo: ei, é tempo de pedir da forma simples. Eu tenho certeza que pessoas aqui já viveram experiências com Deus, de você falar com Deus assim, tomando banho, de você falar com Deus arrumando o quarto, de você falar com Deus lavando os pratos, trocando o pneu do carro, dirigindo, e Deus trazer a resposta para a sua vida. E Deus fazer algo acontecer sobrenatural, porque Deus, irmãos, Ele trabalha na simplicidade.
Às vezes nós fazemos oração de 2, 3 horas de relógio, mas não vemos o efeito daquela oração no momento. Não que a oração de 2, 3 horas não surta efeito, não é isso. Mas Deus, Ele quer que a gente, irmãos, ore com o coração aberto. Porque muitas vezes tem pessoas que estão ali há muito tempo de joelho, mas não está com o coração aberto. E tem gente que às vezes ora 5 minutos, tem gente que às vezes nem se ajoelha. Conversa com Deus na mente, fazendo seus afazeres no dia a dia, e Deus traz a resposta. Deus quer que a gente peça com o coração aberto. Deus quer que a gente peça com o coração sincero. Foi isso aqui que o servo de Abraão fez. Com certeza esse homem viu o exemplo de fé do seu Senhor. Porque ele fala assim, versículo de número 12, disse consigo: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão. Então ele via o exemplo de Abraão. Hoje você tem vários exemplos. Eu acabei de mencionar pessoas que estão na Bíblia que oraram e a oração foi respondida. Tem muitas outras que oraram aqui também, a oração foi respondida, mas Deus, Ele falou com você aqui, te dando alguns exemplos dentro da palavra e dizendo para você: eu ainda respondo, rishdecai oração. Eu conheço o gemido da sua alma, eu conheço as suas necessidades. O servo de Abraão tinha um exemplo de Abraão. Hoje você tem a Bíblia, hoje você tem a palavra, hoje você tem testemunhos de pessoas que estão aqui nas redes sociais falando, pessoas que vão nas igrejas e falam. Hoje você sabe que o nosso Deus, Ele responde oração porque você já viu, você já ouviu, você já viveu. Então não cruze os seus braços no momento de dificuldade. O servo de Abraão não ficou para lá e para cá, batendo cabeça, não. O servo de Abraão foi certeiro. Ele foi lá e orou e disse: oxe, vou orar esse Deus aí, o Deus de Abraão. E ele vai responder. E Deus respondeu. Deus já havia designado Rebeca para casar com Isaac. Porque os propósitos de Deus, eles acontecem. Mas para que os propósitos de Deus sejam manifestos, sejam revelados, nós precisamos orar. Tem muita gente que quer, irmãos, que Deus revele o oculto, o profundo e o escondido. Tem muita gente que quer a direção de Deus, mas não quer orar. E muitos têm um pretexto que diz assim: eu não sei orar, não sei o que falar. Ah, não, porque eu não sei nem como pedir. Deus está dizendo: da forma que você sabe, peça. Da forma que está ao seu alcance. Raman, churicai, arrasto. Não precisa palavras tão bonitas. Não precisa você querer enfeitar muita coisa. Porque o que Deus quer de você é um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza, irmãos, pessoas que abrem o coração diante dele. E através dessa palavra os céus está dizendo: abra o teu coração. Abra o teu coração na oração. Porque eu sou Deus de resposta imediata. Pessoas aqui vão orar com coisas tão simples e Deus vai lhe responder imediatamente. Pessoas aqui vão orar com coisas tão impossíveis e Deus vai lhe responder imediatamente. Não é toda oração que a gente faz que Deus responde imediato. Mas Deus trouxe pessoas aqui porque Ele quer lhe responder imediato. Assim aconteceu. Versículo de número 15, você vai ver aqui: eu considerava ele ainda quando saiu Rebeca. Ou seja, ele ainda estava ali falando com Deus, conversando com Deus quando Rebeca saiu. E Rebeca chegou naquele lugar como resposta de oração. Deus está dizendo: eu vou te dar sinais, que eu vou trazer a resposta da oração. Desde cai. Tem sinais da parte de Deus chegando. Rebeca era o sinal de que a oração foi ouvida. Quando o rei Ezequias também orou, houve um sinal. O profeta Isaías, ele foi lá e disse para o rei Ezequias: a tua oração foi ouvida, Deus viu as tuas lágrimas. Quando Josafá orou, a Bíblia diz que Jaaziel se levantou ali e começou a falar, a Mandorecaia, como resposta de Deus para Josafá. Quando Ana orou, a Bíblia diz que o sacerdote Eli, primeiro ele julgou, mas depois ele serviu de canal de bênção na vida de Ana. E ele profetizou que Deus ia conceder para ela o que ela havia pedido ao Senhor. A resposta da oração de todos eles veio. E é isso que Deus está dizendo: abra o teu coração. Porque eu quero fazer resposta de oração chegar para você. Eu quero te surpreender. Abra o teu coração, porque eu tenho coisas novas para a sua vida.
Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-lhe-á. Deus tem porta aberta. Deus tem resposta. Deus tem cura. Deus tem libertação. Deus tem restauração para a sua vida. Mas hoje Ele está te dando uma chave. Qual é essa chave? A chave da oração. Quando você ora, a resposta chega. Quando você ora, Deus te ouve e não te despede de mãos vazias. Deus está falando com pessoas que estão me ouvindo neste momento. É tempo de orar. É tempo de suplicar, é tempo de pedir. Porque o Deus que trouxe resposta para o servo de Abraão é o Deus que traz resposta para a sua vida. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente, irmãos, que muitas vezes não quer orar. A gente muitas vezes quer agir da forma que a gente quer, que dá na nossa mente. Mas o Senhor está dizendo: eu ainda sou Deus que respondo no meio da simplicidade. Eu ainda sou Deus que respondo através da oração. Comece, meu irmão e minha irmã, a agir por fé. Comece a fazer como servo de Abraão, como Josafá. Comece a fazer como Ana. Comece a fazer como rei Ezequias. Peça ao Senhor, porque o Deus que te ouve é o Deus que traz a resposta para a sua vida. Declare comigo: Deus me ouve e Ele vai trazer resposta para a minha oração. Deus me ouve e Ele vai trazer resposta para a minha oração. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por nos mostrar, meu Pai, que nós devemos orar, que nós devemos, meu Pai, voltar, a orar, a buscar mais ao Senhor, porque o Senhor tem resposta para as nossas orações. O Senhor tem resposta para aquilo que está, meu Deus amado, muitas vezes tirando a nossa paz, tirando o nosso sono. Tem pessoas aqui que precisam de resposta, e o Senhor está trazendo esta direção e dizendo: ore, clame, suplique, porque eu sou Deus de resposta. Eu sou Deus que não vou te desamparar. Eu tenho um imediatamente preparado para a tua vida. Deus vai responder pessoas aqui no imediatamente já. A Bíblia diz que enquanto o servo de Abraão ainda estava falando com o Senhor, ele ainda considerava nestas palavras. Quando chegou Rebeca já estava chegando como resposta de oração do servo de Abraão. E eu creio, Pai, que respostas de oração estão chegando e será no de repente. Eu creio, meu Pai amado, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ainda responde oração daqueles que creem em Ti. Nós temos crido, nós temos confiado, nós temos aguardado na Tua resposta, e eu creio, meu Senhor, que respostas de orações acontecerão por esses dias. Sinais vão vir, Pai, para a vida de pessoas que oraram, pessoas que estão pedindo e estão suplicando e querendo um sinal da parte dos céus. O Senhor é Deus que responde a oração. O Senhor é Deus que não despede de mãos vazias aqueles que buscam a Ti. Então, meu Deus amado, traz a resposta para o meu irmão e minha irmã e dá testemunho para que eles contem. Faz o extraordinário, faz o milagre, faz a vitória, faz o impossível acontecer para a glória do Teu nome na vida deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar aqueles que precisam de cura do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Cura os órgãos internos, os órgãos externos, meu Pai. Que o Senhor possa visitar agora, meu Deus amado, porque o Senhor é o Deus que cura fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, meu Deus. Oh, Senhor, o Senhor é um Deus que tem o bálsamo, que pode fechar qualquer ferida. O Senhor é o Deus que cura por completo, sem deixar sinal. Eu creio que o Senhor é Deus que está operando milagre, meu Deus amado, removendo tudo que não provém de Ti e curando o Teu filho e a Tua filha para a glória do Teu nome. Eu creio na cura, eu creio no milagre, nós cremos na vitória, meu Deus amado, que está reservada para esta pessoa que está recebendo a cura agora em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor tome aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada,
Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu venho te pedir que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado, que tudo seja, Jesus, para a glória do Teu nome, que haja testemunho, para o Teu povo contar, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que como o Senhor respondeu a oração do servo de Abraão, como o Senhor respondeu o pedido que ele te fez, responde também orações e petições. Glorifica o Teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você que Ele tem resposta reservada para a tua vida. Peça, clame, suplique de uma forma simples. Se não tem palavras, derrame as suas lágrimas. Se não tem lágrimas, fale com Deus dentro do seu coração. Mas não deixe de apresentar a sua necessidade diante de Deus, porque Deus tem resposta para a sua vida. O mesmo Deus que trouxe Rebeca como resposta de oração para o servo de Abraão é o Deus que tem resposta para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.